chegar ainda. Pensei que era ela que criava o bagulho. Bom dia, Bom dia. tudo Bom bem? dia. Professora. Tinha falado com vocês ainda, né? Tem alguns de vocês vieram de outra escola ou são todos do Valdemar? Já Eu eram vim lá pelo Dovico. pelo Eu Domingo? vim ali, não. Eu da rua. Da rua? Da Tem, rua. tem escola na rua? Tem. Ah, não sabia não, depois você me mostra. Sejam bem-vindos, meninos. Eu espero que a gente possa aprender muito juntos. Como vocês viram lá, né? Vou lecionar com vocês matemática e geometria, tá bom? Sou a professora Larissa. Quem não veio do Valdemar, talvez não tenha esse ritmo de... Vamos fazer um combinado? Ativem a câmera de vocês só um pouquinho para mim ver um pouquinho de cada um. Como eu trabalho só com matutino, eu não conheço ninguém do vespertino. Então, Jackson, Emanuel, prazer. Quebrou a câmera. E o restante? Quebrar a câmera nada, deixa de bobeira. A minha Não, queima. falando da minha não, falando da minha não, falando da outra aí. Ah, entendi. Vamos, gente, é rapidinho, só para mim ver vocês. O Jackson já vi, então já desativou a câmera. A pergunta que não quer professora. Oi, Que turma é essa? seu primeiro C. Tô na sala errada de novo. Você é de que turma? Primeiro A. Ah, Isabel, você assistiu aula comigo hoje já, uai. Assisti. Na Tem nada verdade, não, fiquei mesmo. professora, não foi É nem a porque gente. mandaram o link. Mandaram o link no nosso grupo, professora. Foi por isso que eu entrei aqui. Tô perdida no assunto. Gente, primeiro C é matemática. Quem é do primeiro C realmente? Eu. Quem não é está liberado. E, professora, você então, sou do primeiro A, já tive aula com a senhora hoje. Quem é do primeiro A pode sair. Ótimo. Agora os que estão é só do primeiro C mesmo, né? Ué. Certo. Cadê os demais? Não vão ativar a câmera para mim não, gente? Se eu já ativei, já desliguei. Tá. Pessoal, vamos fazer uns combinados aqui importantes. Não deixem de assistir as nossas aulas, porque a sua presença e participação na aula conta ponto, tá? As minhas notas eu somo e divido por 2. Então, o que é importante é que você assista essa aula, porque se você precisar de uma nota para complementar uma nota baixa, sua ou vermelha, você pode contar com essa nota de participação da aula, tá? Só tem quem realmente assiste a aula online junto comigo. E outra coisa, pode, Evelyn, agora eu te dou o espaço, só terminar, você pode perguntar. Outra coisa, quero que vocês, entrou na aula online, coloca para mim o nome de vocês e a turma, porque fica gravada a sua presença, tá? Evelyn, pode fazer a pergunta. Professora, sim. A gente está com um problema na plataforma que a gente não está conseguindo enviar as atividades. Você fala no Classroom? Por foto, a gente não está conseguindo enviar as atividades. Nenhuma. Você pode ficar tranquila que eu não uso ele para receber a atividade de vocês, não, tá? Que eu ia dizer agora, eu uso o Google Forms. Eu faço formulários. Mando o link, vocês respondem automaticamente. Quem fez já cai direto para mim no meu e-mail, tá bom? Vocês já trabalharam com formulário antes? Eu não. Não? Mas não é difícil não, tá? Então, eu tô usando ele porque, por causa disso, Evelyn, muitos anos passados tinha dificuldade de entregar as atividades para nós com esse mesmo problema.
não conseguia postar as atividades, está dando erro. Aí eu adotei o formulário do Google, tá? Então eu monto as minhas atividades lá. Vocês respondem e assim, você tem que responder e à medida que você me envia, que você termina, já cai direto para mim suas respostas, tá? Quem fez, quem não fez. Pode falar. Para os professores, a gente não está conseguindo enviar as atividades dele. Parece que a foto não foi enviada. Entendi. Ah, não. Aí, por isso que eu só faço atividades de formulário mesmo. No Google. Inclusive, acho que vocês já viram o professor de física de vocês essa semana. Vocês tiveram aula de física essa semana com o professor Anderson? Teve. Então, ele também deve ter posto um formulário, né? Que ele também usa formulário. Não, ele só pediu para enviar a atividade para ele, mas não falou por onde era, não. Ah, entendi. Não, eu faço por formulário. Vocês vão receber um link no grupo de vocês de WhatsApp e eu vou e vocês têm que responder e eu recebo esse link de volta à medida que vocês terminarem de me enviar, tá bom? Viu? Então, vocês ficam tranquilos que vai dar tudo certinho. Quem não fizer as minhas atividades é porque não quis fazer, porque é fácil de acessar o link, responder cada questão e me enviar, tá? Como vai ficar a questão de provas, aí a coordenação vai passar para nós depois. Isso ainda não foi dito. Então, o que eu tinha de importante para falar para vocês é isso. Sobre essa questão das atividades, como que eu faço com a minha média. Alguém mais tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Quem não colocou o nome aqui para mim ainda no bate-papo, por favor, coloque, tá? Como eu disse para vocês, a aula é gravada e também a sua frequência ela é gravada, por isso que eu passo para vocês colocarem aqui para mim, tá bom? Então, hoje nós vamos começar com conjuntos numéricos, que é o nosso primeiro conteúdo de matemática desse bimestre. Eu vou fazer para vocês aqui o meu compartilhamento de tela, para vocês visualizar o conteúdo, tá? Outra coisa, vocês podem ficar curiosos, né? Professora, como que eu faço como que a senhora vai fazer para resolver exercício com a gente? Não fiquem preocupados, eu uso também o Zoom em todas as minhas aulas. Eu monto os exercícios no Word e resolvo esses exercícios lá. Então, eu explico passo a passo como resolver cada questão. Então, eu acredito que dá para vocês ir compreendendo. Quem não compreendeu, ainda permanece a dúvida, por favor, não hesite em perguntar para que fique tudo esclarecido e vocês não fiquem com dúvida no conteúdo, tá bom? Tá? Tranquilo, então? De boa? Beleza para todo mundo? Beleza. Então, vamos lá? Vamos começar, então. Conjuntos numéricos. Assim que aparecer para vocês o meu compartilhamento de tela, vocês me avisam, tá? Por favor. Apareceu. Todos estão vendo? Apareceu. Ótimo. Apareceu. Então, vamos lá. Como surgiram os números, né? Eles foram criados, né, aos poucos. E à medida que cada nova dificuldade foi aparecendo, ou necessidade que o homem teve de usá-los. Então, tanto o homem quanto a ciência, né, foi juntando os novos tipos de números através daqueles que já tinham. Então, com o tempo, por questões práticas, foi preciso agrupar esses números. Para vocês terem uma ideia, eles contavam assim, ó. Deixa eu só, meu mouse tá meio travado. Peraí. É isso. Aí, com essas necessidades, é que surgiu, então, os conjuntos numéricos. Então, os conjuntos numéricos são todos esses conjuntos aqui, ó. Os dos números naturais. Lembrando, viu, meninos? Nunca se esqueçam disso. Conjuntos numéricos são todos representados pela letra maiúscula. Se você colocar no exercício
uma letra minúscula, vai estar errado. Então, todos com letra maiúscula. Gente, o bate-papo aqui para mim travou, então se você mandar qualquer mensagem aqui e eu não te responder, por favor, fale aí usando o microfone do seu celular ou do seu computador, mas não deixe de me perguntar não. Que travou aqui o bate-papo, eu não consigo abrir. Tá querendo abrir. É para copiar? É bom que você passe para o seu caderno, tá? Tudo isso daí. Então, se você preferir fazer um print e depois passar para o caderno, fica a critério seu, tá bom? Por que é importante? Porque eu acredito que qualquer momento desse ano a gente volta pelo menos o semipresencial. E o conteúdo, gente, não vai parar. Nós vamos continuar trabalhando e mandando conteúdos novos. E para fazer as suas provas você vai precisar, tá? Suas atividades, sempre é bom para voltar nesses conceitos aí. Então, os conjuntos numéricos, a gente tem os conjuntos dos números naturais, representado pelo N maiúsculo, conjunto dos números inteiros pelo Z maiúsculo, conjunto dos números racionais pelo Q maiúsculo e conjunto dos números reais pelo R. Então, como que funciona? O conjunto dos números naturais é um subconjunto dos números inteiros. O que é isso, professora? Quer dizer que os números que compõem o conjunto dos números naturais também compõem o conjunto dos números inteiros. E assim é o que acontece com os números racionais. Os conjuntos, tanto dos números naturais inteiros, são subconjuntos dos racionais, pertencem a ele também. Então, todos esses três conjuntos aqui, ó, naturais, inteiros e racionais, são subconjuntos dos números reais, tá bom? Tranquilo até aqui? Sim. Sim? Então, para vocês terem uma ideia, ó, o conjunto dos números naturais, né, surgiu dessa necessidade de contar, né, com o início da civilização. Então, os primitivos, os povos primitivos, eles contavam assim: 1, 2 e muitos. Então, esses conceitos, né, esses três conceitos sozinhos já eram suficientes para resolver os problemas que eles tinham relacionado à contagem. Depois, né, foi necessário que surgissem outras quantidades. Aí surgiu o 3, o 4 e etc. Ficou por aí. E aí, os demais foram sendo incorporados nessa contagem simples. E a ideia do zero só surgiu bem mais tarde. Então, os números que foram utilizados para contar são números que pertencem os números naturais, tá? Então, o conjunto dos números naturais, ele é definido assim, ó, N maiúsculo, sinal de igualdade, conjunto numérico eu sempre represento por chave, abro a chave e aí eu venho. Primeiro número dos conjuntos conjunto dos números naturais é o 0, separo por vírgula, aí vem 1, 2, 3, 4, 5, vírgula. Tá vendo esses três pontinhos aqui? O que significa isso? Alguém sabe? Continuação. Isso, que continua infinitamente, tá? Então, são todos os números positivos, incluindo o 0. Fecho a chave. Por quê? Porque esse conjunto ele precisa terminar. Então, mesmo que eu tenha aqui continuação, eu tenho que colocar a chave para fechar ele, tá? Então, aí é o conjunto dos números naturais. Alguma pergunta? Tranquilo? Então, agora, vamos para o conjunto dos números inteiros, representados pela letra Z. Eu disse para vocês lá no início que o conjunto dos números, que os números naturais, eles é um subconjunto dos números inteiros. Então, se ele pertence ao conjunto dos números inteiros, quais são os outros tipos de números que tem no conjunto dos números inteiros? Além dos positivos. Os negativos. Os negativos, isso mesmo, tá? Então, o conjunto dos números inteiros, ele possui tantos os números positivos,
tá? Quanto os números negativos. E aí o nosso slide diz assim: a soma e o produto de dois naturais são sempre naturais, mas a diferença de dois naturais nem sempre é natural. Por exemplo, 5 menos 2 é quanto, primeiro ano? 3. 3. Esse Ezinho aqui virado, vocês sabem o que significa esse símbolozinho em matemática? Não. Não? Significa pertence, tá? Pertence. Então, ó, 5 menos 2 é igual a 3. Quer dizer que pertence ao conjunto dos números naturais, mas, olha a condição. 2 menos 5 é igual a quanto, primeiro? Menos 3. Menos 3. Esse Ezinho que está traçado aqui, cortado, significa não pertence, tá? Ao conjunto dos números naturais. Então, vejam só. Nós aprendemos agora um novo símbolo. Vamos prestar atenção. O Ezinho assim viradinho, só ele significa pertence. Ele aqui, ó, o Ezinho aqui com cortado, significa não pertence. Não esqueçam isso daí, porque nós vamos precisar para entender os outros conceitos, tá? Esse sinalzinho aqui, esse símbolo é muito utilizado em operações com conjuntos numéricos. Então, ó, subtrações como essa última só são definidas com a introdução dos números inteiros negativos, tá? Então, os números inteiros positivos é o que complementa, é o que compõe, na verdade, o conjunto dos números naturais. E os números inteiros negativos, junto com os números inteiros positivos, é todo o conjunto dos números inteiros, tá bom? Então, a união, né, dos naturais com os inteiros negativos é o que vai formar o conjunto dos números inteiros, que é o que eu acabei de dizer para vocês. E aí, olha só. Conjunto dos números inteiros. Z maiúsculo, sinalzinho de igualdade, abre chave. O que significa os 3 pontinhos? Continuação. Continuação. Quer dizer que eu tenho números antes de menos 3, vírgula menos 2, vírgula menos 1, vírgula 0, vírgula 1, vírgula 2, vírgula 3. 3 pontinhos, fecho a chave. Quer dizer que também continua, tá? Isso ficou claro para vocês? Vamos agora para características, né? Conjuntos dos números inteiros são separados por 3 categorias, né? Podemos classificá-los. Então, ele tem os positivos, o zero e os negativos. Então, prestem atenção nisso aqui. De maneira geral, se K é um número inteiro, o número menos K também é inteiro, né? Quer dizer, então, quem é positivo e quem é negativo? A sala está quase acabando. Quem é positivo e quem é negativo? Hein, gente? Ah, era uma pergunta? É. No caso, você está perguntando qual dos dois é o positivo e o negativo. Isso. Uhum. O menos K é o negativo e o K é o positivo. Isso mesmo. Todos eles são números inteiros, né? Como eu disse, é Gustavo e Juan que tá perguntando se é para copiar. Agora abriu de novo meu bate-papo aqui, ó. É para copiar, passa pro caderno depois, tá? Aí, como eu disse para vocês, vocês decidem se vocês querem fazer um print ou não. Então, nós dizemos que K e menos K são simétricos ou opostos. Então, gente, quando vocês verem em operação de conjuntos numéricos pedirem para vocês o número simétrico do outro, ou que é a mesma coisa de oposto, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, conjunto dos números inteiros, simetria em relação ao zero.
Qual é o número simétrico a menos 4, gente? Que é o oposto dele. 4 O quatro. positivo, né? Qual é o número simétrico de menos 3, que é o oposto de menos 3? 3. Qual é o número simétrico a menos 2, o oposto de menos 2? 2. E o simétrico de menos 1, que é o oposto de menos 1? O número 1. Então, simetria em relação ao zero é a mesma coisa que o número oposto, tá? Então, o oposto de 4, menos 4. Oposto de 3, menos 3. Simétrico de 3, menos 3. Ficou claro isso? Vocês entenderam? Sim. Sim. Então, por hoje é só. Vou interromper o compartilhamento de tela. A gente Professora, peraí, continua. rapidão. Tá, Volta espera. só lá no números naturais, só pra me copiar a explicação deles, pra me tirar um print. Esse aqui? Dos números naturais. Esse aqui? É, só a explicação dele. Uhum. Prontinho. Pronto? Você quer que retorne nos outros? Bota lá no primeiro. Eu quero, professora. Volta em qual? No conjunto de números naturais. Naturais? Esse aqui. Isso. Uhum. Obrigado. De nada. Tem mais algum que vocês querem que volte? Tá Esse de é o boa. início? Esse é o início. Na verdade, tem. Não precisa de cima, não. Só isso aqui tá bom. Isso aqui são todos os números. Isso aqui, ó, é bom vocês terem no caderno só pra vocês saberem qual que é qual. Coloca esse aí também, por favor. Aí o que tem antes disso não precisa, não, tá? Aquela história de como começou a contagem, não precisa disso no caderno, não. Tá bom? Tranquilo? Se acabar do nada, é porque o tempo esgotou, viu? Querem que volte mais algum? Pode sair? Peraí, deixa eu interromper o compartilhamento de tela. Se é vontade de ficar livre da aula? Então tá, meninos, só despedir de vocês. Obrigado pela participação de todos. Continue assim participando, não deixem de participar, tá? A gente continua na nossa próxima aula de matemática, então. Ou nos encontramos na nossa aula de geometria, que é as duas disciplinas que eu vou trabalhar com vocês. Fiquem com Deus, um abraço, tchau, tchau. Tenham uma boa tarde, viu? Agora pode sair. Falou, tchau, professor. Tchau.